A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse estudo, uma exegese sobre o inferno. Eu acho que nós vamos fazer ele sobre 2 vídeos, então fica ligado que nós vamos soltar um vídeo essa semana, um vídeo semana que vem. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, você tem que saber que esse vídeo tem 2 partes, eles se completam, ok? Esse vídeo ele tá bem extenso, porque nós vamos falar da etimologia da palavra inferno, as divisões do inferno, o que acontece quando morremos, as 2 casas de Israel, com uma exegese sobre o Hades, o Salmo 23 e o Hades, o que os dois têm em comum. Nós vamos falar do Salmo 130, das profundezas do inferno. Jesus desceu ao inferno, Jesus subiu ao céu logo quando morreu ou não, a doutrina do céu, naquele versículo, né? Hoje estarás comigo no paraíso, e as almas debaixo do altar que estão lá em Apocalipse. O que o credo apostólico, ou seja, os primeiros bispos, os pais da igreja, o que eles criam, o que eles foram ensinados pelo apóstolo João, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo. Então, como cria o credo apostólico? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que esse verso quer dizer? Ó, a promessa da imortalidade, tá bom? Uma exegese sobre Jesus levar cativo o cativeiro. Será que Jesus levou o seio de Abraão mesmo aos céus? Tá bom? Então nós temos uma lâmina só pra gente destrinchar tudo isso daqui e uma palavra de consolo pra vocês no final. É muita coisa que eu tive até que imprimir pra poder mostrar isso aqui pra vocês. Então, olha só, fica com a gente porque o estudo tá abençoador e eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida, amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Vamos lá, irmão, vamos fazer esse estudo do inferno aqui, fazer essa exegese sobre o inferno. Tá bem bacana esse estudo, ele tá bem mais completo do que o outro. Eu quero mostrar pra vocês que o outro, eu falo só das separações do inferno, né? O seu significado no grego, o seu significado no hebraico também, fala um pouquinho das traduções da Septuaginta de São Jerônimo. Então esse estudo você deveria fazer, eu vou deixar um card aqui em cima para você fazer esse estudo. Faz ele porque ele é o start desse projeto que nós vamos começar hoje. Eu vou fazer uma passada bem rápida para você ainda que não conhece, mas o estudo completo referente a isso, ele tá muito mais legal naquele outro estudo, tá bom? Ele é bem mais encorpado. Aqui eu vou fazer uma coisa mais simples. Então quando você lê na sua Bíblia aqui, ó, aqui em cima, a palavra inferno, você precisa entender que ela vem do latim, ela se origina do latim, referente a mundos inferiores, ó, infernos. A palavra inferno ela é latim, infernos, de regiões inferiores, tá bom? Ou lugares baixos também. Lá no hebraico ela foi chamada de Sheol ou Seol. Nas Bíblias você pode clicar, se você tiver um Strong, porque nós temos a tradução, né, dos dias de hoje, e no Strong você clicando em cima da palavra inferno, ela vai te mostrar Sheol no Antigo Testamento, que é mundo dos mortos. Se você tiver no grego, no Novo Testamento, você vai clicar na palavra inferno, você vai ver como Hades, tá bom? Mas tem algumas passagens, poucas passagens, eu vou te mostrar no próximo slide, que ele está relacionado a Guiena e a Tártaro. Então, Hades e Sheol é a mesma coisa, mundo dos mortos. Significado de exatamente isso daqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei pra vocês, mundo dos vivos, tá vendo? Aqui, ó, mundo dos vivos, que tá aqui, ó, mundo dos vivos. E aqui embaixo, mundo dos mortos, né? Então, mundo dos mortos, ok? Então todo mundo fala assim, nossa, inferno, Hades, ó, os anjos, os demônios estão todos no inferno. Não, os anjos, os demônios, eles estão nas regiões celestiais, tá bom? Então assim, eu creio e eu não vejo parâmetro para dizer que os diabos e os seus demônios eles ficam no inferno. Não, eles não ficam no inferno. É que quem entra no inferno e separado de Deus, ele já entra num estado de perturbação, ele já entra no estado de condenação, né, por causa das suas obras. Então é um local de tormento mesmo, tá bom? Mas ainda não é o lago de fogo, que é aqui embaixo, ó, não é o lago de fogo. O lago de fogo vai ser inaugurado, tá aqui, ó. Quem inaugura é a besta e o falso profeta. Ok? Tá lá em Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 20 do 13 ao 14 também. Então nesse momento o lago de fogo está vazio. E nós podemos ver essa divisão do inferno. Então aqui embaixo é o inferno. Nós podemos ver aqui, ó, o local dos justos, que é o seio de Abraão, e o local dos ímpios, que é um local de tormento. Só que nenhum dos dois, nenhum passa para o lado do outro. Por quê? Porque tem um grande abismo no meio, que é o Tártaro. Aqui, ó. Esse grande abismo, o Senhor aprisionou espíritos em prisão, né, que se rebelaram contra Deus, e o Senhor os aprisionou ali. Você vai ver que ele vai ser solto, esses espíritos serão soltos ao toque de uma das trombetas lá no Apocalipse. Eles vão sair, né, e eles vão causar grande tormento aos homens que estão no mundo aí, tá bom? Então assim, nós temos infernos
né, representando uma palavra só, que era o Hades, o mundo dos mortos, mas nós temos divisões lá no inferno. Local de tormento, local onde os justos ficam, separados por um abismo no meio, e mais embaixo é o Guiena, o lago de fogo, ou seja, todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Também a besta, o falso profeta e o diabo, tá? O nosso tentador vai ser lançado no lago de fogo. Então tá guardadinho lá, tem uma fita vermelha. Quem vai inaugurar primeiramente vai ser a besta e o falso profeta. Então eu queria fazer essa passagem para vocês entenderem que a palavra inferno, ela é muito mais do que apenas uma palavra. Ela pode estar dando conotação do Tártaro, ela pode estar dando conotação do lago de fogo, então você precisa conhecer a etimologia. Então se você estiver lendo uma passagem, você vê inferno, se você puder e tiver na sua Bíblia o Strong, você clica para saber o resultado daquilo. Se você não tiver na sua Bíblia, você pode procurar referências na internet mesmo, tá bom? Aí eu quero passar para vocês que você vai encontrar a palavra como túmulo, tumba ou sepultura no hebraico como keber e no grego como tafos, tá bom? Max, por que tudo então foi pego tudo isso daí, todas essas palavras, né? Hades, Sheol, Geena, Tártaro, ou Tafos, ou Keber, e colocado tudo com uma palavra só? Isso aconteceu por causa das traduções, ó. Então, algumas passagens da Bíblia tiveram seu texto mudado, prejudicando o seu entendimento. No Antigo Testamento aconteceu por causa da Vulgata Latina, na tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. São Jerônimo pegou lá a Bíblia em hebraico, fez a tradução e ele colocou como lugares inferiores, mundos inferiores, tá? Lugares baixos. E aí ficou um compartimento só, mas o Senhor Jesus, nós vamos mostrar isso mais pra frente, nós vamos dissecar isso aqui, você vai entender que o inferno ele tem as suas divisões. No Novo Testamento, por causa da Septuaginta, então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então quando ele foi feito a tradução dos 70, né, da Septuaginta, ele também recebeu essa palavra inferno como mundos inferiores, tá bom? Mas nós sabemos que tem divisões. Então, lembre-se de você clicar no card aqui em cima, para você poder fazer um estudo detalhado sobre isso e entender melhor, tá joia? Vamos passar para o próximo slide? Então, olha só como tá bem legal esse slide aqui, tá? Tá mostrando o cara aqui no local de tormento, tá? Inferno aqui, separado de Deus como o local de tormento. Inferno, mundo dos mortos, tá? Então morreu, você vai para onde? Você vai para o mundo dos mortos. Tá bom? Só que tem um local de tormento e um local de consolo, e é isso que nós queremos falar. Nós queremos fazer uma exegese melhorada, porque eu aprendi, né, que a gente morria, a gente ia morar no céu. A gente vai morar no céu, quando a gente morre, nós entregamos nosso espírito para Deus e nós voltamos ao céu. Nós vamos chegar a isso, Eclesiastes 17, nós vamos passar por todos esses versículos. Então fica com a gente até o final para você ser abençoado. E aqui eu quero dar alguns números para você, que no hebraico a palavra Sheol aparece 63 vezes. Eu não quero me deter isso, eu vou falar aqui de túmulo, que é keber, sepultura, ou tumba. No grego ele aparece 11 vezes, e já túmulo ou tumba ele aparece com uma palavra tafos, tal. Geena aparece 12 vezes, então eu quero que você leia aí na sua casa para você ser abençoado, e você vai entender melhor. Geena, irmãos, quando Jesus está falando, é o vale de Hinnom. Na época de Jesus, eu estive em Israel, a gente deu uma olhada nesse vale. Obviamente que esse vale não existe mais, tá? Eles pegavam todas aquelas impurezas, animais defeituosos, restos de animais, pedaços, coisas podres, coisas realmente que era abominável assim para os homens. Jogavam dentro de um vale e lá eles deixavam queimando. Então eles usavam enxofre para manter esse fogo aceso. E Jesus menciona esse vale como um símbolo de separação eterna de Deus. Então vai ter um lugar lá que queima 24 horas fedendo enxofre. Eu creio que é um símbolo que aponta para a separação de Deus eternamente, tá? Porque nós estamos aqui na terra, mas nós recebemos a chuva. A chuva vem sobre justos e injustos, as bênçãos de Deus vêm sobre bons e maus. Mas haverá aquele dia que nós não teremos nem um pingo da presença de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico fala: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e pingar aqui na minha língua, porque eu estou em tormento. Você vai entender o que isso significa, tá bom? Aí, Tártaro na Bíblia aparece uma vez, então você vai dar uma lida nisso, né? E a gente pode fazer uma exegese melhorada sobre isso aqui. O que acontece quando nós morremos? Perdemos a consciência? Existe o aniquilacionismo? Aniquilacionismo é aquela doutrina de quando o homem morre, o seu espírito é aniquilado e não existe mais. Nós não cremos assim, a Bíblia também não ensina assim, tá? A doutrina do aniquilacionismo não é bíblica, ela é antiga entre os gregos. Nós vemos na Bíblia muitas passagens onde a alma dos justos aguarda o dia da redenção ou o dia do julgamento. Não perdemos a consciência, podemos afirmar isso com a passagem do rico e do Lázaro, e também, que está lá em Lucas 16, e também em Apocalipse, quando vemos as almas dos que morrem por testemunho do nome de Jesus, estavam clamando a Deus para fazer justiça pelo seu sangue que foi derramado, estavam debaixo do altar. Você vai ver lá em Apocalipse 6, por exemplo. Então assim, só por esses dois versículos a gente já tem
a crença de que a alma daqueles que morrem não são aniquiladas. Eles aguardam o dia da sua ressurreição e eles estão em plena consciência das suas faculdades mentais. Você vai ver lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias morreram e eles aparecem em espírito, né, lá no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente começa a conectar vários pontos e entender que a doutrina do aniquilacionismo ela não é real, tá bom? Ela não é legal. Então vamos aos textos lá. Lucas 16, do 19 ao 31, está falando daquela passagem que é uma história do rico e do Lázaro. E antes de passar ela para vocês, eu quero contextualizar ela, porque tá aqui, ó, o rico e o mendigo, tá? O rico e o Lázaro. Só que se você subir um pouquinho para cima aqui, ó, você vai ver que Jesus está falando da parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, parábola do administrador fiel. Ou seja, Jesus está fazendo uma tarde ali, conversando com todo mundo e só falando sobre parábolas. Só que em determinado momento, está aqui ó, em Lucas 16 ao 14, olha lá, os fariseus que eram avarentos, ou seja, amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e ridicularizavam, estavam ridicularizando o Senhor Jesus. Olha só o que Jesus fala deles. Guarda isso, irmão, porque você vai entender no próximo slide. Olha só. Vós que justificais a vós mesmo, ou seja, vocês ficam se justificando. Vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, e é mais fácil passar céus e terra do que a palavra do Senhor passar. Então Jesus está falando para eles que eles são avarentos, que eles amam dinheiro, que eles ficam se justificando entre os homens e também utilizando as leis. Então eles usavam as leis para se justificar a si próprio. Agora você vai entender o que eu quero fazer. Eu quero fazer com vocês um contexto dessa história profética. Jesus está mostrando um contexto literal do que é o inferno, mas também está aproveitando para apontar para nós aqui, na nossa geração, o contexto das duas casas de Israel, judeus e gentios, dentro dessa parábola do rico e do Lázaro. Então, ó, eu quero mostrar para você que Jesus pegou um contexto literal e aplicou um contexto profético apontando para judeus e gentios. Então veja comigo que o rico aponta para aquele que tem tudo, símbolo da religiosidade, ou seja, os fariseus da época. O rico estava vestido de púrpura e somente os nobres vestiam púrpura. Isso aponta para um símbolo de santidade, pois a púrpura estava a roupa do sumo sacerdote. Se você fez estudo comigo do tabernáculo de Moisés, você vai ver que as vestes talares do sacerdote tinha púrpura entre os linhos. Ele era tecido por cinco fios, né? E um deles era púrpura. Então assim, eles se vestiam de púrpura e de linho finíssimo. O que o rico estava fazendo? Ele estava se justificando a si próprio. Então Jesus está mostrando Lázaro, que estava estranho às promessas, estava mostrando o rico que se justificava a si próprio. Olha só que legal. Então o rico, nessa passagem, nessa história que Jesus está contando, aponta para a casa de Judá. Judeus que estavam querendo ser justificados pelas obras da lei. E Lázaro, que tem o seu significado no Strong, olha só a etimologia da palavra Lázaro, irmãos. Aquele a quem Deus ajuda. Está mais intimamente ligado aos gentios que estavam estranhos às promessas do Senhor por se afastarem da antiga aliança. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. No Strong, a palavra cães significa pessoas impuras. Então, ó, lambendo as suas feridas aponta para as acusações, apontando para os seus pecados. Ou seja, o Lázaro, que era o pobre, né, que era o mendigo nessa passagem que Jesus está contando essa história, era as pessoas que estavam estranhas às promessas e eles tinham as suas feridas e seus pecados, eram apontados pelos cães, né? As pessoas impuras apontavam os pecados daqueles que estavam estranhos às promessas de Deus. Pode pegar para a nossa vida esse contexto. Nós somos a casa de Israel, né? Nós somos a tribo de Efraim. Então nós estávamos estranhos às promessas de Deus. Com os nossos pecados, apontavam os nossos pecados. E eles, né, os judeus, por exemplo, que tinham a lei, eles tentavam se justificar a si mesmos pelas obras da lei, né? Eles se vestiam de linho finíssimo, de púrpura. Então nós podemos ver aqui a casa de Judá e a casa de Israel. Então quando o rico pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água, né? Quando o rico ele morre e ele é levado para o local de tormento. O mendigo morre e ele é levado para o local de consolo. Ok? Onde fica o seio de Abraão. E aí eu estou passando aqui, ó. Quando o rico morre, ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e molhar a sua boca. Isso tem um significado muito profundo, pois nós temos a revelação de tormento que será estar separado do Espírito de Deus, porque a água representa como o Espírito do Senhor. Então veja em Salmos, o salmo mais conhecido da Bíblia, que fala refrigera a minha alma. Então quando nós vemos essa passagem, pai Abraão pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, ou seja,
e me traz o refrigério à minha alma. Olha só, quem refrigera a alma do homem é o Espírito Santo de Deus. Veja o que é estar separado de Deus eternamente, irmãos. Quando as pessoas falam assim, fulano de tal morreu, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Eu falo assim, olha só, não existe o céu e o inferno, existe estar com Deus e separados de Deus eternamente, né? Olha só, tem um salmo que fala assim, se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Nós sabemos que a presença de Deus está em todos os lugares. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. O apóstolo Paulo sabia, e ele cria assim na doutrina do Hades, que as almas morrendo vão para o Hades, para um local de consolo, e aguardam o dia da ressurreição. Então essa doutrina do céu, nós vamos chegar mais à frente, que ela não existe, ela é muito tardia, né? Agora do século XVIII para cá, que se começou com essa doutrina do céu, e nós vamos entender por que ela não é bíblica e como cria os credos apostólicos, os pais da igreja, os primeiros. Eu vou dar referência de alguns textos dos pais da igreja, como eles criam também, porque eles foram discipulados pelo apóstolo João, por apóstolo Paulo, né, por apóstolo Pedro, e nós vamos ver o que esses pais da igreja, o que o credo apostólico acreditava, tá bom? Vamos ver esse salmo aqui. Olha só, o Salmo 23, ele é lindo. E aí eu vou colocar aqui o refrigera minha alma. O que significa refrigera minha alma? A declaração refrigera minha alma do Salmo 23 significa restaura minha alma, traz paz à minha alma. Essa declaração fala sobre como o Senhor preserva e renova aqueles que são seus. Essa expressão aparece no Salmo 23, onde o salmista escreve, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Salmo 23, 3. Agora eu quero dar uma passagem com você aqui no Salmo 23 e o Hades. Então eu coloco esse tópico, o Salmo 23 e o Hades. Nossa, o salmo mais bonito da Bíblia está apontando para o inferno? Sim, tem um contexto lindo, na verdade, nesse salmo, e ele aponta para o Hades, um local de consolo, onde está o local de consolo seio de Abraão e também onde está os ímpios. E olha só, o Salmo 23, ele é uma profecia sobre o mundo dos mortos, porque o Senhor é o nosso pastor, então de nada nós sentiremos falta. Ele nos faz repousar em verdes pastos e ele nos guia a águas tranquilas, mostrando o consolo do Senhor, né, e do seu Espírito Santo. Verdes pastos, local de consolo, seio de Abraão. Refrigera a minha alma. Olha só, olha a ação do Espírito Santo nos restaurando aqui embaixo, ó, e consolando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aonde é o vale da sombra da morte, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, podemos ver o vale da sombra da morte no Hades. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja o seio de Abraão e o local de tormento separado pelo abismo. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Estaremos com Deus para sempre. Mesmo no Hades. Então assim, olha só, o que eu quero te mostrar aqui, que esse Salmo 23, ele mostra a gente, né, as almas daqueles que morrem em Cristo no vale da sombra da morte. E ele fala, preparas uma mesa, né, perante mim na presença dos meus adversários. O que ele vê do outro lado? O rico está olhando Lázaro sendo consolado do outro lado. Então o abismo ali como uma mesa, né, que faz a separação entre os dois lados. É lindo. Se você ler esse salmo, se você começar a ler esse salmo com a visão que você tem hoje do Hades, você vai começar a entender que Deus está consolando, preparou verdes pastos para aqueles que morreram em Cristo para serem consolados. Amém? Voltando lá para a história do rico e do Lázaro, Abraão entra nessa história. Então Abraão entra na história do rico e do Lázaro e fala para o rico, você recebeu seus bens em vidas e Lázaro os maus. Isso remete para uma vida de religiosidade e prosperidade financeira, enquanto Lázaro viveu uma vida de privações, suportando todas as provações e desejos. Então esse verso aqui, irmãos, ele aponta para a vida de sacrifício por amor a Cristo, as vidas que querem viver, né, nessa vida, a maior prosperidade, se acharem filhos de Deus, está conectada diretamente com a teologia da prosperidade. Então você ouve muito isso nas igrejas de hoje em dia, né? Você é filho de Deus, você foi feito para prosperar, o melhor dessa terra foi feito para você, onde você tocar a planta do seu pé será seu. Irmãos, isso é teologia da prosperidade. Você vê que Lázaro, ele viveu o quê? Uma vida de privações, suportando todas as suas provações. Privações quer dizer ser pobre, irmãos? Não. Privações quer dizer não se regalar ao pecado, não se deixar levar pela luxúria, né, pelo dinheiro, pela sensualidade, por tantas outras coisas. Então isso é uma vida de privação, por amor a Deus. Lembra? Por amor de mim vocês vão ser entregues todos os dias para serem perseguidos, uma série de coisas. Então assim, por amor a Cristo nós devemos crucificar a nossa carne. Por amor a Cristo nós devemos tomar o quê? A nossa cruz todo dia. E na cruz colocar todos os nossos desejos, crucificar os nossos desejos na cruz todos os dias.
Viver em Cristo é crucificar as suas vontades e seus desejos todos os dias, tomar a sua cruz e as suas vergonhas e andar em direção à redenção. O rico está conectado com os judeus ou a casa de Judá, e Lázaro, os gentios, afastados da comunhão, estranham as promessas, mas ambos foram aproximados pela cruz de Cristo, como diz em Efésios 2:13. Se você puder, leia Efésios 2 para você entender melhor sobre isso, tá bom? Quando Cristo aproxima os dois. O abismo que estava entre o seio de Abraão e o local de tormento é a justiça de Deus, onde um não pode tomar o lugar do outro, ok? Visto que uma vez a gente morre, irmãos, nosso tempo de escolha e decisão é nessa vida. Uma vez que a gente morre, aí nós entregamos nosso espírito a Deus, e é Deus quem vai levar o nosso espírito para o seio de Abraão ou para o local de tormento. Então, ó, essa parte é linda também desse contexto profético que Jesus fala. Eles não creriam nem que alguém voltasse dos mortos. O rico pede a Abraão, olha só que legal, o rico pede a Abraão que permita que alguém avise os seus 5 irmãos. 5 a gente já sabe que é símbolo do Pentateuco, tá? E quem deixasse que ele retornasse do mundo dos mortos para comunicar aos seus irmãos. Abraão, porém, responde a ele, ó, Moisés e os profetas, ó, eles têm Moisés e os profetas, e se um retornasse do mundo dos mortos, eles não creriam. Agora ficou muito claro para a gente perceber que Jesus estava contando essa história para mostrar para os da casa de Judá, né, ou seja, os fariseus e religiosos, que eles tinham as leis e os profetas. Veja que o rico diz que tinha 5 irmãos, e isso aponta para o Pentateuco, ou seja, os livros da lei, né? Os livros da lei de Moisés, a lei mosaica. Abraão ainda fala que mesmo que um dentre os mortos retornasse, eles não creriam no Senhor. Então ele está mostrando que quando a ressurreição de Jesus acontecesse, nem assim os fariseus acreditariam. Lembra que eu mostrei para vocês aqui nas escrituras? Olha só, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam ridicularizando Jesus. Jesus estava contando parábolas, ensinando a respeito do reino, e eles estavam ridicularizando. Aí Jesus fala, então peraí, eu vou contar uma história para vocês, verídica, e eu vou apontar exatamente para o erro de vocês. Para nós hoje, que temos a Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender o que Jesus quis dizer. Talvez para aquela época não foi tão claro para eles, mas para nós isso é uma fonte de revelação infinita. A parábola do rico e do Lázaro aponta para pessoas religiosas tentando se justificar e para pessoas que são justificadas pelo sangue de Cristo, aqueles que reconhecem os seus erros todos os dias e estão tomando as suas vergonhas, vivendo uma vida de privação. Amém? Olha só, tem o Salmo 130, eu gostaria que você lesse na sua casa, porque o Salmo 130 é lindo e eu não quero me adeter a ele aqui para a gente não perder tempo, porque ele fala, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor. Então esse é um salmo das profundezas do Hades. Ele é muito legal e você vai conseguir contextualizar ele com o conhecimento que você tem hoje do inferno, tá bom? Inferno como regiões inferiores, tá bom? Regiões baixas, tá bom? Quando Jesus morreu, ele ascendeu aos céus? Então vamos deixar essa pergunta aqui agora. Quando Jesus morreu, finalmente, ele ascendeu aos céus ou Jesus desceu aos infernos? Eu já vi homens fantásticos que eu sigo nas escrituras e recomendo que vocês sigam também. O Dr. Augusto Nicodemos, ele acredita que, por exemplo, Jesus subiu aos céus. Jesus morreu, entregou o seu espírito ao Pai e subiu aos céus. Lembra? Jesus, quando ele vai expirar, ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, assim, esse contexto foi feita a seguinte exegese. Se ele entregou o Espírito a Deus, então ele subiu aos céus. E não é isso que esse texto está dizendo. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Essa doutrina de morar no céu, aliás, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu respeito a visão teológica sua. Assim como eu respeito o Dr. Augusto Nicodemos, ele tem muito mais estudo do que nós, né? Respeito tantas outras visões. Então eu quero dizer assim, essa é nossa exegese referente ao inferno. Esse é o nosso entendimento. Nós vamos dissecar agora vários outros versículos. Agora o estudo começa a ficar bom, porque nós vamos entrar em vários outros versículos para poder deixar você fazer uma análise melhorada referente a isso, tá bom? Eu não posso pegar só um versículo isolado, quando Jesus disse, entrego a ti o meu espírito, afirmar que Jesus naquele momento subiu aos céus. Até porque Cristo disse, eu não subi ainda ao meu Pai e vosso Pai, né? O meu Deus e vosso Deus. Lembra? Maria Madalena vai abraçar ele depois da ressurreição e fala, não subi aos céus. Então onde Jesus esteve? Nós vamos ver isso agora, tá bom? Então assim, eu respeito a sua visão teológica, amém? Você pastor, você ministro da palavra de Deus, né? Me perdoe aqui se a gente estiver magoando vocês, mas o que a gente quer fazer é ensinar a palavra de Deus referente àquilo que nós entendemos, né? De acordo com o que nós entendemos, tá bom? Então, essa doutrina de morar no céu começou quando Jesus disse que iria para junto do Pai preparar morada para nós. Porém, podemos ver que Deus é Espírito e não habitará em casas nem em templos, né? Podemos ver Deus erigindo de si uma morada para ele habitar no seu Espírito pela eternidade. Efésios 2:22.
no qual também vós justamente estáis sendo edificados, habitação de Deus no seu Espírito. 1 Pedro 2,5. Também vós, mesmo como pedras vivas, que sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor está formando do Israel espiritual, né, para nos tornarmos sacerdotes de Deus, onde Deus habitará para sempre. Então essa doutrina, a casa do Pai, Deus só mora num único lugar, Deus mora no homem, e Deus está erigindo do homem uma morada. Tá bom? Então assim, Jesus foi preparar morada para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Essa morada é um corpo espiritual chamado o Israel de Deus, tá bom? Hoje nós somos a igreja do Senhor, mas haveremos de ser a nova Jerusalém que desce do céu, tá joia? Nós cremos que logo após a morte de Jesus, Ele não sobe aos céus imediatamente. Cremos que Ele passa 3 dias no ventre da terra, no Hades, no mundo dos mortos. Para contextualizar isso melhor, nós podemos ver em João 20:17. Quando Maria encontra-se com Jesus ao 3º dia, após a ressurreição, ele diz para ela: não me detenhas, eu ainda não subi ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Então aqui já fica aquela passagem que eu falei para vocês, né? Jesus não tinha subido aos céus. Ora, se ele não subiu, então para onde ele foi? Atos 2:27. Então, olha só, eu acho que aqui é a pregação de Pedro, não me lembro bem. Por que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção? Quem é o santo que ele está se referindo é Jesus. Pedro está dizendo que Jesus não ficou no Hades, mas ressuscitou como havia sido profetizado. Pedro está citando a passagem de Salmo 16. E podemos também mostrar variantes cruzadas desse tema, em 1 Coríntios 15:4 e em Atos 13:35 também. Então, quando Jesus morre, ele entrega o seu Espírito ao Pai. Isso não mostra que o Espírito de Jesus subiu ao céu. É um símbolo de rendição completa da sua vida. Jesus disse que ninguém tira a minha vida. Eu mesmo sou que a entrega. Então, a questão de Jesus entregar o seu Espírito ao Pai é um símbolo de rendição. Deus, eu estou entregando o meu Espírito nesse momento. Ou seja, e aí ele suspira e morre. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Um irmão me perguntou sobre esse verso e podemos analisar de uma forma direta ou profética. De forma direta, é o fato de o Espírito se desligar do corpo, ou seja, desencarnar do Espírito da carne. E o profético é que todo homem, quando morre, está sujeito a ser levado por Deus para um local de consolo ou de tormento. O Espírito torna a Deus, que agora é uma decisão do Senhor para onde o Espírito do homem irá. Deus nos deu um Espírito de vida e hoje andamos pelos caminhos que nós escolhemos. Mas quando morremos, o Senhor é quem nos levará para o seio de Abraão ou para o local de tormento. Então eu estou contextualizando Eclesiastes 12:7. Né? Quando o homem morre, o corpo vai para a terra, né? E o Espírito torna a Deus que o deu. O Espírito torna a Deus? Não é bem isso que o versículo está dizendo. O Espírito é entregue a Deus que deu, né? E aí o Senhor é que haverá de julgar o Espírito do homem, para onde o Espírito do homem vai. Jesus desceu ao inferno? Vamos lá. Jesus desceu ao inferno? Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:38-40. Olha só, os fariseus chegando para Jesus, falam assim: nos dá então, nos dá um sinal então. Jesus fala assim: um sinal, eu vou te dar, nenhum sinal eu vou dar para essa geração que é incrédula, a não ser um. Ou seja, ele está mostrando que o sinal da ressurreição, o sinal de ir até o abismo, até o Hades e voltar, era o grande sinal, né, que Jesus é o Filho de Deus, o homem que veio ao mundo sem pecado. E por que Jesus desce ao Hades e ele não fica no Hades? Porque Jesus não tem pecados, irmãos. Jesus não pecou. Então, assim, o que é o poder do pecado? O que é o cativeiro do pecado? É a morte. Só que Jesus, quando morre, ele não fica na morte. Por que ele não fica na morte? Porque ele não tem pecado. Então Deus o ressuscita, sendo primícias para o Senhor. Para nós, depois, né, sejamos também primícias do Senhor, dos que dormem. Então Jesus ressuscitou no seu tempo. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 15:30. Deixa eu ver se eu contextualizo isso aqui com vocês. 1 Coríntios 30. Tá aqui. Perdão, até errei. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Olha só. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou dentre o Hades,
tá bom? Sendo primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que de Cristo na sua vinda. Então Cristo foi feito primícias dos que dormem, para nós também sermos primícias para o Senhor na grande colheita no último dia. Amém? Então aqui em cima, ó, Jesus ao morrer, ele fica 3 dias no Hades, no mundo dos mortos, assim como o profeta Jonas. Jesus fez essa comparação dizendo que ficaria no Hades, assim como Jonas ficou no ventre do peixe. Você pode ler lá em Jonas 2, 1 e 2. Se lermos o profeta Jonas, podemos ver o profeta clamando do Sheol ou Seol, do grande abismo, e o Senhor o respondeu. Em Atos dos Apóstolos, tá aqui, ó, temos também uma confirmação que Jesus desceu ao inferno. Olha em Efésios também, 4, 8 e 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que tinha descido às regiões inferiores da terra? Lembra, infernos, regiões inferiores. Então, olha só o que ele fala. Ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido às regiões inferiores da terra? Aqui fica mais latente a compreensão que Jesus desceu ao Hades. Então falar que Jesus não desceu ao Hades, que Jesus subiu direto aos céus, não faz sentido. A gente já tem Atos dos Apóstolos, a gente já tem Efésios, a gente já tem o sinal do profeta Jonas, nós temos Coríntios. Então assim, uma chuva de versículos, tá bom? Então esse versículo fica bem latente em Efésios, que Jesus desceu ao mundo dos mortos. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha, pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas. Então o que está dizendo assim, que Jesus descendo às regiões inferiores, ele pregou a espíritos em prisão. Então tá aqui, ó, o que a gente pode entender disso? Que Jesus, quando desceu aos mortos, ele foi anunciar, eu sou o Cristo, aquele que haveria de vir. Tá? Eu não creio, como algumas pessoas acreditam, que Jesus foi lá no local de tormento, pregou que ele era o Messias, quem aceitou ele passou pro lado de cá pro ser de Abraão. Eu não acredito nisso, irmãos. Não tem embasamento bíblico para isso, tá bom? Gálatas 9:27, né? O homem só foi dado morrer uma única vez, vindo após disso o juízo. Então depois da morte é juízo. Então quem viveu a vida em Cristo, nessa vida, então nós cremos que o Senhor há de guardar a sua alma no seio de Abraão. Aqueles que não vivem em Cristo, eles vão para o local de tormento. Ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, eles vão para o local de tormento e serão julgados depois pelo grande trono branco segundo as suas obras, tá bom? E ser julgado pelas obras é uma coisa difícil, hein, irmãos? Difícil. Por isso que nós precisamos aproveitar a graça. Essa é a graça de Cristo. Ser julgados pelos atos de justiça do Senhor. Precisamos viver a vida nele. Escolher ter a Cristo. Abandonar as nossas práticas de maus caminhos, nossos pecados. Nos afastarmos do pecado. Metanoia. Metanoia não é parar de pecar. É dar meia volta e se afastar do pecado. Amém?